Olá, meus amores, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar a aulinha de português. Passei para casa uma atividade no caderno sobre a sílaba tônica e sílabas átonas. Vamos aprender o que é isso? Olha só, a sílaba tônica é a sílaba mais forte pronunciada em uma palavra. O acento é uma dica da sílaba tônica, mas nem todas as sílabas tônicas são acentuadas. Por exemplo, aqui, na palavra borboleta, possui acento? Não. Mas como vamos identificar a sílaba tônica nessa palavra? É simples. É só você chamar a palavrinha como se ela estivesse lá fora no portão. Lembra que eu já dei essa dica em sala? Por exemplo, a palavra borboleta. Borboleta! Qual a sílaba que eu demorei mais tempo falando? Isso, exatamente, foi o Lé. O Lé com E, então, é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Na outra palavra, mágico, já que eu posso identificar que na primeira sílaba o M com A, o A tem um acento, né? Então, o má já dá a ideia que é a sílaba mais forte, por isso ela está acentuada. Mágico. Tá vendo? Chamei a palavra mágico e o má é a sílaba mais forte. Na palavra relógio, também temos uma sílaba onde o O, a vogal já está acentuada. Então, o Ló, eu já sei que é a sílaba tônica. Relógio é o Ló. Então, dica, as sílabas que estiverem acentuadas, essas são as sílabas tônicas. E nas palavras em que não tiver acentuação, você vai ter que chamar, né? Para identificar a sílaba mais forte. Outra coisa, as outras sílabas são chamadas de quê? Por exemplo, na palavra borboleta, o Lé é a sílaba tônica. As outras sílabas são chamadas de átonas, que tem baixa intensidade, que é o bor, o bó e o tá. O Lé é a tônica, certo? Então, as outras sílabas são chamadas de átonas. Vamos praticar? Coloquei algumas palavrinhas aqui, né? E fiz algo aqui para poder a gente identificar melhor qual é a sílaba mais forte. A mais forte eu coloquei em evidência, um degrau acima, e as sílabas mais fraquinhas eu coloquei um degrau abaixo. Aqui, ó, jacaré. Jacaré! Uré, tá vendo? Tá um degrau acima, então ela é a sílaba tônica, é mais forte. Caju! O Ju tá um degrau acima, então ela é mais forte, é a sílaba tônica. Aí o K é a sílaba? Isso, a sílaba átona. Na palavra janela, janela. O já permanece aqui, o né é o mais forte e o lá também permanece aqui. Então, o já e o lá são átonas e o né é tônica. História. Então, o tó é a sílaba tônica e as outras são átonas. Na palavra óculos, óculos. Observe que o O é acentuado, então o O é a sílaba tônica. Matemática, vamos lá? Matemática. Então, má é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, e as outras são chamadas de sílabas átonas. As sílabas de uma palavra pronunciadas com diferentes intensidades. Uma forte e as demais são fracas, por exemplo. A sílaba forte recebe o nome de sílaba tônica e a sílaba fraca recebe o nome de sílaba átona, como a Pro já explicou. Na palavra caneta, caneta. O né é a sílaba tônica e as demais sílabas são chamadas de sílabas átonas porque são pronunciadas com baixa intensidade. Agora, as sílabas tônicas são classificadas. Então, vamos entender. A classificação das palavras quanto à sílaba tônica. São classificadas em três, ó. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando for oxítona, é quando a última sílaba tônica. Por exemplo, ó, condor. Na palavra condor, condor. Repare que o dor está em negrito, então é a sílaba mais forte. Foi a primeira ou a última sílaba que foi mais forte? Isso, foi a última. Então, quando for a última sílaba mais forte, eu vou chamar de oxítona. Ruim. Ruim, ó, é o in, a última sílaba, então é oxítona. Vatapá, é o pá, oxítona. E P, o P é a sílaba mais forte, é a última sílaba, então, quando for última sílaba tônica, vai ser chamada de oxítona. Agora, quando for a penúltima sílaba,
é a sílaba tônica, vamos chamar de paroxítonas. Por exemplo, nas palavras escola. Escola é o có, ó. Ela é a penúltima. A penúltima tem a última, penúltima e a antepenúltima. Penúltima é a que fica no meio, certo? Então, essas sílabas que estão no meio são chamadas de penúltimas. E toda vez que ela for a mais forte, ela vai ser a paroxítona. Alto. Ela é a penúltima. Mas aqui só tem duas sílabas, alto. Não seria a primeira? Não, porque ela vem antes da última. Olha só, a última sílaba é o tó. E antes vem o au. Então, ela é o quê? Penúltima, ela não é a última. Para a classificação das palavras, nós contamos em última, penúltima e antepenúltima, certo? Na palavra táxi. Táxi. Então, tá é a sílaba tônica. Então, ela é a penúltima. Então, chamamos de paroxítona, certo? Agora, as palavras proparoxítonas são a que a antepenúltima é a sílaba tônica. Então, seria a primeira, né? Médico. Médico é a mais forte, é o mé, então é a antepenúltima aqui, ó. Vamos lá, dividir em três, ó. Médico. Có é a última sílaba. Di é a penúltima e mé é a antepenúltima. Então, quando for a antepenúltima, nós vamos chamar de proparoxítonas. Para você conseguir classificar as sílabas, precisaremos primeiro separá-las, né? E identificar a sílaba tônica de cada uma palavra. Na palavra úmido, tá vendo? O U é a antepenúltima, então é o mais forte, ó. Úmido, lâmpada, lâmpada. A sílaba mais forte é o lã. Então, por ela ser a antepenúltima, eu vou chamar ela de proparoxítonas. Observação. Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica, como a gente já viu na atividade anterior. A sílaba tônica sempre estará nas três últimas sílabas, certo? É muito difícil você ver a sílaba tônica quando tem, por exemplo, uma palavra com 4 sílabas e ser a primeira. Sempre vai estar na última, penúltima ou antepenúltima. Quanto à tonicidade, é essa classificação que a gente viu, né? Sobre última, penúltima e antepenúltima. Vou só ler para vocês poderem relembrar um pouquinho. Nas palavras com mais de uma sílaba, sempre existe uma sílaba que se pronuncia com mais força do que as outras. É a sílaba tônica. Exemplo, em lágrima, lágrima. A sílaba tônica é o lá. Em caderno, a sílaba tônica é o der. Caderno é o der. Classificação. Levando em consideração a posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em última sílaba tônica, é chamada de oxítona. Paraná é o na. Sabor é o bo. Então, é a última sílaba, é chamada de oxítona. Na penúltima sílaba tônica, são chamadas de paroxítonas. Marte é o mar. O pro não é a primeira, lembre do que eu falei. Na classificação, quanto à tonicidade, nós classificamos de trás para frente. Por exemplo, aqui na palavra Paraná, temos a última, a penúltima e a antepenúltima. Na palavra Marte, só tem 2 sílabas. Então, eu vou classificar assim, última e penúltima. Se tivesse outra, eu ia falar antepenúltima, mas como só tem 2, essa é penúltima. E quando é penúltima, é paroxítona. Não pode ser chamada, certo, de proparoxítona, porque não é a primeira sílaba. Na contagem, como a Pro ensinou. Na palavra caráter. Caráter. Urá é a sílaba tônica. Então, ela é a penúltima sílaba, certo? Então, é chamado de paroxítona. Antepenúltima sílaba tônica é chamada de proparoxítonas. Que exemplos? Cálice, lágrima, lâmpada. Tá vendo? É a antepenúltima, que é a sílaba mais forte, ok, meus amores? Eu quero que vocês façam uma atividade de casa com êxito, peço ajuda do papai e a mamãe, e se você tiver alguma dúvida, volte novamente esse vídeo para poder você entender, tá bom? Beijo e fica com Deus.